Se você comprou Bitcoin achando que ia ficar rico, eu tenho uma notícia ruim para você. Você entendeu tudo errado. Pois é, eu vejo muita gente que entrou nessa onda do Bitcoin achando que ia ficar rico, milionário, prometeram que iriam ser uma nova nobreza, né? Diversos gurus aí do Bitcoin, mas a realidade é outra. Eu, por exemplo, eu sou entusiasta do Bitcoin, tá? Eu sou, como engenheiro de software, um cara bem nerd. Eu vou te contar aqui a minha história com o Bitcoin, né? Como ela começou. E depois eu vou te dizer que esses gurus aí, na verdade, eles ganham mais dinheiro com o marketing digital do que com o próprio Bitcoin, né? Enfim. Então, antes do Bitcoin, a minha história, ela começa lá na pandemia, quando eu trabalhava, né? Enfim, eu tinha um dinheiro guardado e eu queria entender como ganhar dinheiro a longo prazo, né? Como investir esse dinheiro, por exemplo, investir em ações e ganhar dividendos, né? Então, eu comecei a ler muito livros do mercado financeiro, livros sobre economia, né? Eu já lia, mas na época era economia clássica, né? Que era o Adam Smith, um pouquinho de Mises também. E aí eu fui, né, pro Benjamin Graham, até eu li um livro Investidor de Dividendos, né, brasileiro. Enfim, eu li esses livros bem famosos aí, o Valuation, do indiano lá, se eu não me engano. É difícil pronunciar o nome dele, então, né, não me pergunta. Só que aí, cara, com esses caras do mercado, eles mexiam com Bitcoin, só que de uma maneira especulativa, né? Eu ia dizer errada, mas especulação sempre vai existir, né? Em qualquer ativo. Mas, enfim. E aí eu vi uns caras falando sobre Bitcoin naquela época que o Bitcoin bateu 2021, né? 70k. Virou até notícia no Fantástico, enfim. Na época até deu um monte de golpe, né? Que o pessoal usava para aplicar. Mas no fim, né? Como eu não queria esse negócio de... Eu já não tava muito na vibe nem de trader, né? Porque eu tava com a mentalidade ainda de Fiat, de Faria Limer, né? De você crescer nos juros compostos, nos dividendos, enfim, aquela história toda que eles contam. E aí, eu não lembro pra bola, eu segui lendo meus livros e tal. E, enfim, foi quando eu comecei a mais ler a escola austríaca, que entrei no libertarianismo, né? Que eu acabei entendendo como é que é a realidade, né? Que todo o dinheiro hoje é basicamente um crédito governamental e que os bancos te roubam através da inflação. E aí conforme eu fui vendo, analisando, estudando, eu fiquei meio assim, então não vai adiantar nada eu poupar esse dinheiro, investir ele, porque se daqui a 20 anos eu conseguir meu patrimônio suadinho, né, de série T ali, e se eu tiver, por exemplo, sei lá, uns 500 mil, não vai valer nada, eu mal vou conseguir comprar um terreno, entendeu? Foi aí que eu conheci o Bitcoin, na época em 23, se eu não me engano. Foi inclusive a época que o Renato 38, né, ele tava começando. Eu até inclusive vi ele falando em alguns vídeos. E aí o primeiro livro que eu li sobre Bitcoin foi do Seyfadin Amos, né? Que ele tem o padrão Bitcoin lá, enfim. E aí depois eu li um livro de um grego, que agora também é complicado, mas é um livro mais técnico. Mas eu me decidi a usar mesmo quando eu vi o canal do Bitcoinheiros, né, no YouTube. E aí, quando eu vi os caras usando e funcionando, aquilo me deu, como um anarcocapitalista, né? Aquilo me brilhou os olhos. Opa, peraí, esse negócio funciona mesmo, entendeu? E eu já tinha lido o livro do Hayek, se eu não me engano, que é a desestatização do dinheiro, né? Onde basicamente ele diz que o povo tem que tirar o dinheiro do Estado, do governo. E aí eu fiz lá, né, abri um negócio, abri a tal do Tails com o pendrive, né, enfim. E fui testando aos poucos e conhecendo, né. E passaram uns anos, eu continuei estudando, sempre lendo livros, agregando novos conteúdos, eu me enturmei com a comunidade em redes sociais, né. Então, enfim, é muito bacana, né? Essa parte do você fazer uma networking, conhecer pessoas que pensam igual a você, que têm o mesmo propósito de vida, né? Enfim, mas
passou a época, né? Acho que agora passou o hype também. E eu vejo assim, tipo, todo mundo quer ficar rico com Bitcoin, né? Ninguém quer entender o que ele realmente é. Pois é, a maioria das pessoas elas querem comprar Bitcoin agora, por tá ali 200, 400 reais, dependendo do 1000. Deixar ele valorizar e depois vender e trocar por real ou dólar, né? Então na minha mentalidade não é assim, tá? Quando você compra Bitcoin, você tá trocando moeda fiat, fiduciária, né, por moeda forte, é como se fosse uma troca de moedas, né, uma poupança, digamos. E também muitos da narrativa da comunidade, às vezes dos Bitcoin, eles exageram demais, né? Que a gente até falando que nesse ciclo aí o Bitcoin ia bater $1 milhão, enfim. Mas o que eu quero repassar aqui é que provavelmente nossa geração não vai ficar rica com Bitcoin, tá? Talvez só nossos filhos ou netos vão aproveitar. Por quê? Porque o Bitcoin, a adoção dele ainda, né? Para ele ser valorizado, ter a tal da hiperbitcoinização, eu só vejo de duas formas. Uma seria por adoção do Estado, né? Dos bancos comprando, fazendo autocustódia e oferecendo Bitcoin como produto, que é o que está começando agora, né? Começou nessa época da eleição dos Estados Unidos. E a outra seria uma crise financeira tremenda pelo sistema tradicional e as pessoas aderindo cada vez mais ao Bitcoin, tá? Eu acho que, sendo bem sincero, a primeira opção que eu mencionei dos bancos é a mais certa, porque pensa comigo, eu para conhecer o Bitcoin, para usar, para estudar, eu tive que ler alguns livros, digamos assim, né? Por exemplo, eu sou um cara que por ano eu leio uns 30, 40 livros por ano, né? Agora aumentou que peguei um Kindle, então é mais fácil de ler para mim. Eu gosto demais de ler no digital, né? Tá meio caro ainda comprar livro, mas enfim. E é justamente isso, para você entender, usar o Bitcoin em autocustódia, você requer disciplina e estudo. E num país onde a leitura média é de 4 livros por ano, eu acredito que fica bem complicado, né? Até países mais desenvolvidos não têm um hábito de leitura tão grande. E a gente tem que levar em consideração a qualidade da leitura, né? Se vocês entrarem na Amazon e verem lá os livros mais lidos e mais vendidos, é basicamente uma pornografia literária, né? Chega a ser lamentável. E a maioria, quem lê é mulher, né? E é lamentável. Tudo bem você ler uma coisa é você ler um romance, até uma ficção, né? Outra coisa é você ler uma pornografia. Mas, enfim, é complicado, né? Essa questão da qualidade de leitura é uma coisa que eu sempre mesclo, né? Eu sempre, cara, tô lendo, eu gosto muito de ficção científica, mas eu sempre tô lendo alguma coisa de economia, até de Bitcoin, de novidade que tá saindo por aí, até agora nessa onda de IA, né? É sempre bom se manter atualizado. Quem é universitário aí sabe que, e principalmente se você estiver na área de TI, você sabe que o aprendizado é sempre contínuo. E por isso que eu acredito que pro cidadão médio, pro afegão médio, o Bitcoin que ele vai ter acesso, entre aspas, vai ser um produto financeiro ali oferecido por bancos, né, ou corporações. Vão ser poucas as pessoas que fazem autocustódia, vão ser só cyberpunks, nerds ali. Ainda mais agora com essa questão da Cold Card, né, que teve invasão, teve umas outras carteiras também que tiveram invasão. E isso com a IA tende a avançar ainda mais, né? Eu acredito muito na simplicidade, tá? O setup mais simples, o pendrivezinho ali é o que na hora H resolve. E também tem a questão da conformidade, né? O indivíduo médio ali, ele não vai ficar criando backup de carteira, fazendo verificação, se informando, como eu disse, lendo, fazendo networking. O indivíduo médio, ele quer simplesmente acessar ali o banco, né? E ver o númerozinho ali, o lucro, né? Tipo, uhul, ganhei 1.000, uhul, 2.000. Né? Basicamente é isso aí, né? E aí levanta outra questão, né? Not your case, not your coin. Será que essas pessoas realmente vão ter Bitcoin ou são um produto financeiro porco?
né? Eu vou ser bem sincero, até é interessante, por exemplo, eu não sou o cara que diz, você tem que ter 100% Bitcoin, né? Só Bitcoin e dane-se. Mas eu tenho uma parte do dinheiro que se eu preciso agora urgentemente, a famosa reserva de emergência, ele tá lá num negócio, eu não vou dizer, mas que ele fica rendendo todo dia satoshis, né? Que são centavos de Bitcoin conforme você coloca lá na aplicação. É bem interessante. Outra questão que eu vejo é muita questão, nova nobreza, nova elite. Vamos com calma, né, gente? O Bitcoin tá no começo, a sua adoção. Ainda pouca gente conhece. A internet, querendo ou não, rede social é uma bolha. Fazer um exercício, vão na cidade de vocês. Vejam, tem um mapa que diz a quantidade de comércio que usa ou aceita Bitcoin. Ou vejam quantas pessoas conhecem o Bitcoin. Vocês vão ver que é pouco, tá muito pouca adoção ainda, né? E a maioria das pessoas ainda acham que Bitcoin é bolha, né? Que Bitcoin é tabelinha de Excel, né? Enfim, tem caras aí do mercado financeiro que são bilionários que acham isso, né? Tipo, o roxo e o faca lá. Eles que estão há anos falando, dizendo que vai vir uma crise, então acham isso, né? E a outra opção que eu tinha mencionado, que seria sobre uma crise financeira ferrada e o povo adotar, eu acredito que mesmo que se tiver uma crise financeira muito forte, pode ter sim uma quantidade no aumento da adoção, mas a maioria das pessoas, elas vão, no final das contas, comprar e continuar no que as instituições e os bancos falarem para elas, né? O efeito manada. E eu acredito também que se acontecer uma adoção por parte das instituições dos estados, vai ocorrer uma perseguição para autocustódia e para pessoas que têm. Por exemplo, se você comprou uma corretora e transferiu uma carteira de autocustódia, essa corretora vai passar os dados para o governo, né? E o governo vai te pressionar, nos dê esse Bitcoin ou vai te arrancar força, toma aqui uma quantidade em dinheiro, entendeu? Nessa hipótese até seria bom, né? Porque você pode perder tudo à força ou você ainda pelo menos ganha alguma coisa, né? E a questão do preço, né? Se a gente vai ficar milionário, né? A gente, eu digo quem tem o ativo. Eu acho que é uma questão muito de percepção, tá? Uma coisa é você, por exemplo, ficar milionário na moeda da Venezuela, por exemplo, entendeu? É a questão do poder de compra. O que adianta o Bitcoin valer 20, 50 milhões de dólares no futuro se esse dinheiro não vai, por exemplo, sei lá, vai perder muito poder de compra. Então, existe essa questão também. E eu acredito que esse processo de adoção por instituições já está acontecendo. É só vocês olharem o caso da Rússia. A Rússia sempre foi muito hostil a esse tipo de coisa. Só que agora com os acontecimentos, com as sanções, né, eles estão mais amigáveis para burlar esse sistema, né, através do Bitcoin. Claro que não é as mil maravilhas, né? Tem muitas restrições ainda, mas já é alguma coisa. O pessoal tá enxergando, né, que querendo ou não, o controle que os Estados Unidos têm sobre a moeda, ele pode usar esse poder para controlar a política internacional, né? A China também percebeu isso, com iniciativas até com o Brasil, com o BRICS, de tentar. O Brasil até queria usar Yuan, né? Yuan, que é a moeda chinesa. E o termo hiperbitcoinização foi se não me engano, do Saifedean, em que basicamente o Bitcoin viria a moeda de reserva mundial, né? Ou o pessoal usaria como meio de troca porque os governos acabariam destruindo o próprio dinheiro, né? Mas ele só esquece que os governos têm o monopólio da força, né? Então, como eu falei, seria muito tranquilo para eles simplesmente pegarem esses bitcoins, até usarem eles, né? Mas tirarem do pessoal que faz autocustódia, criminalizarem, como fazem com o ouro, né? Enfim. E a minha experiência é, bom, obviamente que eu ganhei, entre aspas, muito dinheiro que eu comprei. Eu tenho muita paciência, eu não fico
fazendo especulação, eu simplesmente compro e guardo, né? Basicamente a minha experiência é essa, então, famoso DCA, né? Então eu não faço alavancagem, enfim, essas outras aplicações aí, métodos que tem. E a minha ideia do vídeo é simplesmente dizer, você provavelmente não vai ficar rico, multimilionário com Bitcoin, tá? Talvez aí no final dessa vida você consiga comprar um apartamento, se aposentar, não sei qual o seu objetivo. E é que eu sempre falo, né? Você quer ficar rico, a melhor maneira é você tentar empreender ou prestar um serviço, ser um profissional liberal e tentar ganhar dinheiro. Aí sim você vai ganhar caixa para poupar em Bitcoin, né? Mas então esse vídeo era isso, era só da minha opinião e minha ideia sobre o que eu acho do Bitcoin e como é que eu conheci ele. E que eu sei também tem muita narrativa e muito guru falando sobre Bitcoin, mas Bitcoin não é o bicho papão ali. Acho que você não precisa ser um nerd ou um técnico em informática para conhecer. Se você entender os conceitos básicos, tá tranquilo. Então era isso. Se tem alguma alma viva aí assistindo, deixa um like, comenta aí um salve e valeu!